Vamos conversar agora com um jovem sindicalista, líder sindical, Juan Maciel, líder sindical da oposição sindical dos bancários de Brasília. Chega mais, Juan. Bem-vindo. Como está você? Opa, tudo bom, Mauro? Tranquilo? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Muito bem-vindo, Prazerzão estar camarada. aqui. Alegria minha. Nós nos conhecemos pessoalmente quando eu morava em Brasília. Ficou amizade, ficou admiração pelo Juan aqui, grande Sim. figura. Bom, você é bancário em Brasília, né? É um dos líderes dessa organização bancária do PCBR, aí em Brasília. Conta para nós um pouco o que é. E vocês são da oposição, né? Os sindicatos bancários aí controlados, há muito tempo pela CUT e pelo PT, né? O que é a oposição bancária aí no Distrito Federal? Então, Mauro, a gente aqui no Distrito Federal, né, a gente está há um tempo já trabalhando, né, junto com a oposição, né. Teve um concurso recente do Banco do Brasil e da Caixa, onde chegaram vários militantes aqui para o Distrito Federal, eu incluso nessa. Cheguei em 2023 aqui e a gente começou, né, a se juntar com o pessoal da oposição que já existia, né, anteriormente, que já atuava aqui, mas estava um pouco desarticulada naquele momento. E, né, a gente enfrenta um cenário onde aqui no Distrito Federal, o Sindicato dos Bancários, né, ele é controlado pela CUT há 33 anos. Então, a Érica Cocai, né, atual deputada federal aqui no DF, né, ela era presidente, ela foi eleita presidente em 92, né, ela teve 2 mandatos, e depois se tornou, né, presidente da CUT-DF. Então, desde 92 tem essa situação onde o sindicato, né, ele é totalmente controlado pela CUT, e ao mesmo tempo, né, a gente vê todo o movimento sindical bancário, né, no geral, não só o bancário, né, mas falando nos bancários em específico, né, a gente vê ele totalmente descolado da base, né, e a gente vê várias precarizações ao longo do tempo. Falar hoje o que é uma carreira bancária em comparação a 30 anos atrás é algo completamente diferente. Inclusive tem, né, no imaginário popular, né, que ser bancário são, né, uma maravilha, nossa, né, grandes condições de trabalho, salário bom. Hoje em dia já não é a mesma situação, infelizmente, e isso muito, né, pela atuação da CUT nessas últimas décadas, né, em todo o movimento sindical. Então, a gente está nessa situação atualmente aqui no DF de reorganizar essa oposição. Então, essa oposição que várias pessoas constroem junto, né? Então, tem militantes do PCB, tem militante da UP, tem militante, né, do PSOL, tem independentes, e tem a gente, né, do PCBR que está nessa, junto com vários, né, partidos, organizações. Qualquer pessoa, né, que está insatisfeita nesse momento com o movimento sindical, a gente se juntou para a gente construir a alternativa bancária, né? A alternativa bancária DF. Daí a gente começou uma série de panfletagens, né, nos locais de trabalho, a gente começou conversando nos grandes prédios aqui, e a gente começou a reorganizar esse movimento que estava desarticulado até aquele momento, né? Para fazer esse enfrentamento com a CUT, que desmobiliza bastante, que não está presente nos locais de trabalho, e a cada acordo coletivo, a cada convenção coletiva de trabalho, a gente vê, né, cada vez se precarizando mais a vida do trabalhador bancário. Então a gente está, né, nesse momento se rearticulando, tanto a nível nacional quanto a nível local, né, nessa oposição bancária. A alternativa bancária surgiu em 2024, então é isso? Então, ela surge em 2024, mas não sob o nome de alternativa bancária. A gente ainda se entendia enquanto oposição bancária, e em setembro desse ano a gente se juntou e a gente debateu, né, sobre nome, sobre nosso programa, o que unifica, né, todos nós da oposição, qual que é o programa nosso, né, o que garante que eu estou defendendo, né, lado a lado com o militante do PCB, com o militante da UP, com o militante do PSOL, com o independente que está vindo junto com a gente. Então a gente costurou tudo isso para em setembro a gente lançar a alternativa bancária DF. Ia te perguntar quem compõe a alternativa bancária, você já disse então, né? Então tem PCBR, tem PSOL, tem UP, tem independentes, quem mais? Alguma outra organização? Isso. PSTU tá também? O PSTU não tem bancários aqui no Distrito Federal. A gente tem algum pessoal que já foi do PSTU, um pessoal que era articulado em alguns movimentos de oposição bancária a nível nacional, que já tiveram próximos, mas atualmente a composição é PCBR, PCB, UP, PSOL e independentes, né? Pessoas que estão ali construindo junto com a gente, são militantes bancários, sindicais, mas não estão numa organização partidária.
Tá. Então, ou seja, mas é uma frente do que há de esquerda radical no movimento bancário, né, em contraposição aos pelegos do PT e CUT, não é? Exatamente. E E assim, PCdoB. e PCdoB também, claro. Defina esses pelegos. O que isso quer dizer do ponto de vista dos acordos que o sindicato, a CUT, PCdoB, PT fazem, porque assim, não é um xingamento pelego, né? É uma caracterização, né? O que serve para qualificar este peleguismo, vamos dizer assim, da atual direção do sindicato? Eu tenho alguns exemplos concretos para isso, né? Então, Fala. vou até citar eles, que eu acho que isso demonstra bem, né, o que significa, né, essa pelegagem, esse problema, né, do sindicalismo cutista. No acordo coletivo do ano passado, em 2024, o nosso acordo dos bancários ele é bianual. Então, a cada 2 anos, o banco senta, né, com o comando nacional e faz o acordo para os próximos 2 anos. E, né, esse acordo é feito nacionalmente, né, os bancários é uma categoria que tem um acordo nacional. E nesse acordo de 2024, a gente estava participando enquanto oposição. E a gente estava, né, debatendo sobre os rumos, né, como é que ia ser essa negociação, como é que ia ser toda essa questão, né, do vai ter greve, não vai ter, quais que são as nossas reivindicações. E é muito engraçado, é triste, né, mas é um pouco engraçado, né, que a gente chega, né, para uma assembleia, né, que desce um acordo coletivo de trabalho que foi negociado com a CUT e os banqueiros, desce para a gente começa a debater sobre na assembleia. E na assembleia, tipo, quando a gente tem contato com o acordo, que chega assim em cima da assembleia, eles não divulgam antes, então não dá um tempo, né, para os bancários poderem se apropriar. É tipo como o ver. Lira e o Hugo Mota fazem lá no Congresso, né? Manda em cima da hora para ninguém poder Exatamente. se preparar nem ler. Exatamente, é tipo isso. Chega lá na hora e a gente se depara daí com um acordo que basicamente tenta manter direitos e a gente tem aquelas perdas pontuais. E no exemplo de 2024, se a gente for comparar com o reajuste salarial do salário mínimo, os bancários tiveram um reajuste menor. E se a gente pegar o reajuste dos bancários e colocar a inflação de São Paulo, ela já mata todo o aumento salarial dos bancários. Então não teve um aumento real. E isso os bancários vêm enfrentando há décadas. Na época do Fernando Henrique Cardoso, os bancários tiveram uma redução salarial absurda. E isso não teve recomposição. E ao longo dos anos a CUT fica tentando manter, é sempre, né, na tentativa de manter. E daí chega acordo coletivo e um ou outro direito vai sendo retirado. Em 2018, por exemplo, os bancários que entraram após 2018 não vão ter direito a plano de saúde quando se aposentar. Então, assim, Uau! no momento que tu mais precisa do plano de saúde, né, que é quando tu tá se aposentando, né, chega a idade e tudo mais, não vai ter direito, o banco para de contribuir com a parte dele. E eles conseguiram dividir a categoria e o sindicato, né, o Comando Nacional, assinou esse acordo em 2018. E assim, a revelia da base. Então, isso vai aparecendo, né, conforme o tempo vai passando, né? Isso vai aparecendo de formas pontuais, mas que se a gente pegar um salto, né, de 30 anos, a categoria bancária já não é a mesma, né? Já é completamente diferente, já está totalmente precarizada. Só para fechar com mais um exemplo, eu sou trabalhador do Banco do Brasil na diretoria de tecnologia. Eu sou delegado sindical lá no meu prédio e a diretoria de tecnologia ela sofreu um ataque gigantesco nos últimos anos, que em 2020 teve um programa, né, o chamado Performa, que é um programa que o Banco do Brasil lançou, que era para remunerar a partir do desempenho dos trabalhadores, né? Então aquela lógica meio neoliberal, né, quanto mais tu trabalha, mais tu vai receber. E implementou isso. E qual que foi a implementação? Retirada de 40%, até 40% do salário base e colocou isso numa renda variável. E essa renda variável tu tinha que atingir algumas metas para conseguir, né, atingir, e apenas 40% dos bancários daquele setor conseguiriam atingir aquelas metas. Passaram 3, 4 anos, esse programa foi abolido, não tem mais esse programa aí que dá o salário a mais, né, os 40% melhores que batem as metas, e o salário dos bancários foi cortado em até 40%. Então tem casos, né, no meu caso, né, eu trabalho no meu setor ali fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho, as mesmas coisas, o mesmo horário, tudo a mesma coisa, a mesma função, mas eu recebo 40% a menos que o meu colega que entrou antes de 2020 e não trocou de cargo, continua tendo aquela remuneração antiga. Nossa. Então, esse tipo de precarização foi acontecendo com o tempo e o enfrentamento da CUT é meramente jurídico. Então, vamos, né, entrar com uma ação judicial, vamos ver nos tribunais.
vamos, né, judicializar tudo que a gente puder e, né, desconsidera toda a força de mobilização que os bancários já tiveram, né, toda a força de greve que os bancários já tiveram, e isso culmina com a gente fechando 10 anos sem greve. 2016 foi a última greve nacional dos bancários. Então, essa, assim, concretamente, dá para citar essas coisas, né, que o sindicato atualmente, né, capitaneado pela CUT, né, há muito tempo, né, tanto a nível local quanto a nível nacional, a gente vê essas perdas, né, essas precarizações dos trabalhadores bancários, né, que são muito latentes hoje em dia. Uhum. Nossa, desde 2016 não há uma greve nacional dos bancários? Exatamente, não tem uma greve nacional desde 2016. Por veto da CUT? Então, a gente chega na Assembleia de Greve, eu posso dar o exemplo do ano passado, e a oposição estava lá, né, tensionando para a gente fazer uma greve, dando exemplos, né, que o Banpará, que é um banco regional, ele teve um reajuste maior que o nosso, e não, né, desmerecendo, mas falando que, ok, quer dizer que a gente também consegue reivindicar isso e está mobilizando a nossa base para isso. A oposição foi lá, fez fala no microfone, foi tensionar, foi, né, conversar com os colegas, só que daí a CUT, né, ela controla todo aquele espaço, então a Assembleia é controlada por eles controlam a ordem de inscrições, quem que vai falar, quem que não vai, então eles deixaram todo o sindicato para falar no final, né, a oposição falou primeiro lá, teve 5 falas da oposição, depois teve 5 falas do sindicato. E essas 5 falas do sindicato foi só desmoralizando, foi só batendo na gente, ficou até feio, sabe? E é tipo, os argumentos era que assim, porque vocês vão perder os direitos se fizerem greve, porque eu, quando era bancário, quando fazia greve, eu já apanhei da polícia, eu fiz isso, fiz aquilo, tipo, tem uma nostalgia do passado, né, que em algum momento foi, né, combativo, os bancários faziam greve, né, tinham reivindicações que eram, né, impostas para o banco, que o banco aceitava, né, por conta da mobilização dos bancários, tem essa memória nostálgica, mas hoje não tem mais nada, e eles se apegam a isso, né, fazem um grande show, né, um grande pânico moral entre os funcionários, né? Se o funcionário votar, né, para aprovar a greve, né, para não aceitar esse acordo, tu vai perder todos os teus direitos que tu tem hoje. Então eles trabalham nesse sentido para desmoralizar e a gente acabou perdendo, né? Em várias assembleias ao longo dos anos a gente vai perdendo. Ou seja, a greve as votações. É ruim. Faz mal para os trabalhadores. Essa é a lógica com a qual eles operam. Interessante isso. Exatamente, é isso mesmo. Dramático, por outro lado. Tá. Juan, deixa eu te perguntar. Quando tem eleição no Sindicato dos Bancários aí de Brasília? Então, pergunta maravilhosa, Mauro. A gente está num momento muito bom. Inclusive, hoje de manhã, né, eu estava ali 7 horas da manhã, aqui no Sede 3, né, num prédio que tem milhares de bancários trabalhando, e a gente estava panfletando para convidar para a assembleia que vai ter hoje. Hoje, às 18h30, vai ter uma assembleia no Teatro dos Bancários de Brasília, e essa assembleia vai ser para votar a comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral ela vai reger todo o processo, né, das eleições. E essas eleições provavelmente... Ou seja, a eleição começa hoje com uma guerra para compor a comissão eleitoral, é isso? Exatamente, a gente está convidando todo mundo, todos os bancários do Distrito Federal, para estarem presentes na Assembleia, né, para a gente conseguir eleger representantes da alternativa bancária na comissão eleitoral, para que não tenha golpe, para que a gente consiga estar dentro desse processo e a gente consiga colocar uma chapa para em março estar fazendo essa disputa. Vocês vão lançar uma chapa para a direção do sindicato, então? Exatamente, vamos lançar uma chapa e vamos fazer essa disputa, claro, né, com todos os problemas que é disputar com um sindicato que tem, né, uma verba milionária, né, mexe com, né, na casa de dezenas de milhões por ano, né, o Sindicato dos Bancários de Brasília, e eles utilizam métodos sujos, né, sujos mesmo, né, de desmoralizar, de, né, dar golpe em urna, todo aquele processo que a gente conhece do movimento estudantil, né, de golpe eleitoral, tem no movimento sindical e piorado. Então, a gente vai enfrentar todo esse processo. Diz uma coisa para mim. Bom, você falou que eles estão... A CUT comanda o sindicato desde 92. Desde 92. Nossa. Sim, desde 33 anos. 92. Nossa, não sei nem fazer essa conta aqui. Vou fazer na maquininha. Meu, impressionante. Desde 92, essa burocracia se estabeleceu. Gente, 33 anos à frente, a CUT comanda o sindicato dos bancários, e os bancários vêm, ao longo desses 33 anos, pelo que você relata, perdendo cada vez mais direitos, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Então,
Vocês imaginam os interesses incrustados, né, encastelados nesses 33 anos de grana, relações, né, e Uhum. essa, pelo que você falou, um jogo bastante duro. Eu Você vou vê te, alguma chance? Mauro, eu vou te Fala. dar um exemplo só para falar sobre É. isso, um exemplo bem claro e bem tipo gritante. Uma pessoa, né, que era presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, o Cleiton, ele saiu da presidência do sindicato e assumiu um cargo, né, como presidente da Fundação Banco do Brasil. Então, isso é Uau. comum dentro do Sindicato dos Bancários de Brasília. Tu sai do sindicato, tu assume um cargo na Previ, tu assume um cargo na Cassi, tu assume um carguinho ali, e tipo, então é tudo negociado com os banqueiros, né? Então, Uhum. para mostrar, Nossa, né, o é absurdo. interessante isso que você está falando, porque conversei com o Leandro, com o camarada Leandro Lanfredi, do Uhum, MRT, do Sindipetro, lá do Rio de Janeiro, dos petroleiros do uhum, Rio de Janeiro, e na Petrobras acontece mais ou menos a mesma coisa, que é esse uhum, processo de cooptação. Né? uhum, Então, integrantes da FUP, ou que acabam até se desligando da FUP, mas que acabam sendo representantes informais da FUP na relação uhum, com a Petrobras, Federação Única dos Petroleiros, que é da CUT, né? Que é uhum, vinculada à CUT. sim, Eles vão para cargos de direção na Petrobras. Então, uhum, vocês imaginam, é a definição mais clássica do pelego, né? O cara sim, é a sai da prática base, comum da CUT. né? E para cargos de direção, no caso, está falando cargo de direção na Fundação Banco do Brasil. É, ele assumiu Interessante. a presidência da Fundação Banco do Brasil, foi bem Pois é, escrachado, né? interessante. Agora, vocês têm chance de vencer essa eleição ano que vem? Então, Mauro, sim e não? É uma, Hum, é uma qual? pergunta boa. Em 2016, se a gente, né, tivesse um processo realmente democrático, a oposição tinha levado o Sindicato dos Bancários do Brasil. E assim, o que garante que a gente vai ganhar não é os votos, né? A gente pode conseguir os votos, isso não é difícil. É um trabalho grande, claro, né? Um trabalho de base grande, panfletagem, conversa com os colegas, né? Apresentar um programa sólido para os bancários. Mas assim, é uma tarefa possível. A questão é tu ter imposição para garantir que os votos sejam respeitados. E essa é a parte difícil. Garantir que tem um processo democrático. Então, quando a gente está panfletando aqui, né, com esse panfleto, inclusive, né, pedindo por eleições democráticas, a gente conta esse retrospecto dos golpes, né, que a gente sofreu ao longo dos anos. A gente faz uma exigência para ter urna eletrônica nesse processo eleitoral, né, porque ultimamente o voto dos bancários está sendo por meio virtual. A gente está votando num sitezinho que não tem auditoria nenhuma, ninguém sabe como funciona, ninguém sabe quem que está responsável. E assim, é a critério do sindicato lidar com isso e ninguém consegue garantir, comprovar que aquilo ali realmente está, né, consistente, está válido. Então, o nosso principal objetivo é conseguir angariar uma massa de bancários em torno da gente, né, acreditando, né, no nosso programa, estando junto com a gente, convencendo os bancários, para a gente garantir e obrigar que o sindicato respeite, né, a eleição que vai ter agora em 2026. Essa que é a nossa dificuldade. Então, assim, ó, é possível, a partir do momento que a gente consegue ter uma força real, né, junto com os bancários, de impor isso ao sindicato. Tanto por meios judiciais, a gente tem advogados com a gente, tanto por meio de ter bancário, né, para ele legitimar todo esse processo, para a gente estar fazendo pressão. Então, é uma pergunta, né, que sim, é possível, mas tudo depende de como vai ser essa correlação de forças ao longo dessa eleição. Perfeito. É isso aí. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Juan tem energia de Stalin. Vou nomeá-lo Stalinho. Hugo Fidecab. Está aqui. Quem mais está chegando aqui? O Luciano, Renato Neves, bancários do Brasil inteiro, Univos. Davi Bessa, grande camarada Juan. Você conhece o Davi Bessa? Davi Bessa é um militante, né, aqui do Distrito Federal da Caixa, bancário da Caixa, e está Ah, forte na legal, alternativa bancária. legal. Hugo Fidecab, ele que mandou essa outra mensagem. Você também conhece o Hugo? Não, não sei quem é, não. Não. Ele diz: o bebê deve ser funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil investiu pesado no marketing interno enquanto foi retirando o direito dos trabalhadoras. Natan Poussac. Muito legal ver pessoas novas na luta, me inspiro. Que idade você tem, Juan? 23 anos. 23, é isso aí, legal. Então, grande camarada, grande camarada. César Martins, perfeita análise da crise do movimento sindical, a CUT da colaboração. E a Márcia Castro dizendo que cooptar é fundamental para o atual governo, já que são de
esquerda, entre aspas. Juan, queria te entregar para você encerrar essa nossa conversa muito agradável, muito animadora e muito desafiadora também para esse embate de vocês da alternativa bancária aí nos sindicatos bancários de Brasília. Fala, Tá, camarada. beleza, então, Mauro. Assim, né, é um momento crucial para a gente está, né, colocando muito esforço, né, em toda essa mobilização em torno da alternativa bancária, né, fazendo, né, atuação nos grandes prédios, tentando expandir para as agências, que a gente tem uma dificuldade real aqui no DF, e tentando, né, tá mobilizando a categoria, mas não só a nível distrital, né, mas a nível nacional. A gente compõe, né, vários encontros nacionais da oposição bancária, a gente estava participando, a gente inclusive organizou um em 2024 aqui em Brasília, e a gente está, né, tentando aglutinar os bancários em torno de um programa, né, um programa que defenda os interesses dos bancários. E só, né, adicionando para finalizar, né, eu enquanto militante, né, do PCBR, né, eu sou militante comunista, não acho, assim, a gente não entende que o movimento sindical é um espaço revolucionário, né, é um espaço onde a gente, né, tá no limite para conseguir garantir melhores condições para a gente vender a nossa força de trabalho. É isso, a gente está lutando para que eu consiga receber mais, trabalhar menos, ter melhores condições no local que eu estou atuando, menos metas, menos pressão. Então não é um espaço revolucionário, mas é um espaço muito importante, né, para a gente estar fazendo frente, né, à burguesia brasileira, aos grandes bancos, ao sistema financeiro. Então, né, a gente enquanto comunista está nesses espaços, está atuando, está mobilizando a nossa categoria, e até agora eu estou muito feliz com essa organização que a gente está tendo aqui no Distrito Federal, porque realmente, assim, a galera tá acreditando na gente e o principal, tá vindo construir junto com a gente. Tá vindo militante da base se oferecer, quero panfletar junto com vocês. É isso que eu acredito, tava precisando de vocês. Fazia tempo que eu não via uma oposição jovem aparecendo, com disposição para lutar. Então eu tô muito feliz nesse processo todo que a gente está fazendo aqui no Distrito Federal. Né, espero que a gente consiga agora conquistas reais com isso tudo. E, enfim, vamos continuar na luta independente das eleições. Né? A gente está se organizando para isso, para ser um movimento forte, né, de oposição aqui dentro do movimento sindical bancário. Juan Maciel, da Alternativa Bancária, movimento de oposição sindical no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e uma jovem liderança do PCBR. Obrigado, Juan. Um grande abraço para ti. Valeu, Mauro. Tchau, tchau.